última parte da nossa aula, eu vou mostrar que no cotidiano tem como você ter uma ideia se está ocorrendo uma reação química. Então, através da observação visual de um fenômeno, você pode ter uma ideia se está ocorrendo uma reação química ou não. Exemplos de mudanças que podem indicar, de modo geral, a ocorrência de uma reação química. Mudança de cor. A queima de um papel, reação de combustão, uma reação química. Água sanitária em um tecido colorido, mudou a cor, aconteceu uma reação química. Queima de fogos de artifício na passagem de ano. São reações químicas que estão acontecendo aqui. Cada elemento químico, naquele teste da chama, né, na queima da pólvora e no teste da chama, ele emite luz, quando os elétrons estão voltando para as camadas mais internas, com cores características a cada elemento químico. E a pólvora está sendo queimada aí nesse processo também. Liberação de um gás, efervescência. Colocar um comprimido, um antiácido na água, libera um gás, que é o CO2. Está produzindo uma nova substância, uma reação química. Colocar um ovo no vinagre, você observa a liberação também de gás carbônico, porque o ovo tem carbonato de cálcio, CaCO3. Esse CaCO3 ele reage com o ácido presente no vinagre, que é o ácido acético, e há a liberação de CO2. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, que é um antiácido, também vai sofrer hidrólise e liberar CO2. Então, efervescência, indicação de que está acontecendo uma reação química, ok? O bicarbonato de sódio no vinagre também produz efervescência. A casca do ovo, que tem CaCO3, é rico em carbonato de cálcio, também libera CO2. Às vezes, uma substância, quando ela é aquecida, ela não muda de fase. Um sólido, muitas vezes ele é aquecido, ele não vai sofrer fusão, passar de sólido para líquido, ele vai sofrer uma reação de decomposição. E, portanto, não é uma mudança de fase, fenômeno físico, é uma reação química. Por exemplo, se você aquecer o carbonato de cálcio, que é um sal, é um sólido, ele não vai fundir, passar de sólido para líquido, ele vai sofrer decomposição. Uma reação química de decomposição, a única substância produzindo duas. Produz o óxido de cálcio, que é a cal virgem, que é outro sólido, e a liberação de gás carbônico. Então, nesse caso, eu aqueci, mas não aconteceu fusão. Não foi um fenômeno físico, foi um fenômeno químico. Novas substâncias foram produzidas. Terceira observação visual que indica, de modo geral, a ocorrência de uma reação química. A formação de um precipitado. Ao misturar dois sistemas líquidos, ou até um sistema líquido e um gás, pode ocorrer a formação de uma nova substância sólida, que chamamos de precipitado. Por exemplo, se você misturar uma solução de nitrato de prata, está aqui, uma solução de nitrato de prata, e uma solução de cloreto de sódio, está aqui, quando você mistura os dois, ocorre uma reação de dupla troca, formar GCl, que é um sal insolúvel, ele precipita, e NaNO3, que é um sal solúvel. Então, o AgNO3 reage com o NaCl, formando a GCl, que é um precipitado branco. Então, ele turva imediatamente a solução. Tem precipitados de diversas cores, né? Aqui o iodeto de mercúrio, HGI2, o outro precipitado branco, aqui o carbonato de mercúrio 2, que é meio que de violeta para marrom, aqui um precipitado azulado, aqui um precipitado amarelo. Então, existem precipitados de diversas cores. Cuidado, que nem sempre, e existe inclusive, aqui é um aprofundamento interessante, existe uma diferença entre precipitado e corpo de fundo, ou corpo de chão. Lembra lá do módulo de estudo das soluções, nas soluções saturadas com precipitado, a gente chama solução saturada com precipitado. A rigor, o termo precipitado aí está sendo mal utilizado. O ideal é solução saturada com corpo de fundo, com corpo de chão. Porque precipitado, pessoal, é uma coisa que se forma numa reação química. É um fenômeno químico. E o corpo de chão, ou corpo de fundo, não é fenômeno químico, é fenômeno físico. Se você colocar muito açúcar num copo com água, uma parte do açúcar não vai se dissolver. Isso é um fenômeno químico ou físico? Químico. Desculpem, físico. Por quê? Porque não vai haver formação de novas substâncias. Tinha açúcar e água, continuaram aí com açúcar e água, só que eu ultrapassei
o coeficiente de solubilidade. Então agora nós temos um fenômeno físico, porque o açúcar se dissolveu e uma parte não. Isso é um corpo de fundo, é um corpo de chão. Quando ocorre um fenômeno químico, não é corpo de chão, é precipitado. Isso aqui é um precipitado de AgCl. Ocorreu um fenômeno químico. Se você pegar cal apagada, que é o hidróxido de cálcio, também chamada água de cal, pegar um canudinho e começar a soprar, você vai estudar isso na química geral, uma base reage com óxido ácido, formando um sal e água. Esse sal é pouco solúvel, que é o carbonato de cálcio. Isso é um precipitado. Tá bom? Então, precipitado a gente usa quando ocorre uma reação química, um fenômeno químico. Corpo de chão, corpo de fundo, a gente usa quando acontece um fenômeno físico. Colocar muito sal dentro d'água, uma parte do sal sedimentou. A rigor, isso não é precipitado, isso é um corpo de chão, isso é um corpo de fundo. Mas, muitas vezes, se utiliza precipitado como sinônimo de corpo de chão e corpo de fundo. Mas eu estou lhe mostrando que há uma diferença. Se ocorre uma reação química, forma-se um precipitado, que é uma substância praticamente insolúvel, que sedimenta no fundo. Se não ocorre uma reação química, apenas você ultrapassou o coeficiente de solubilidade, aquele ali a rigor não é um precipitado. É um corpo de fundo, é um corpo de chão, ok? Mas nós sabemos que em muitas provas nós vamos encontrar uma solução saturada com precipitado. A rigor, ele está usando como sinônimo, beleza, mas eu acabei de lhe mostrar que existe diferença entre corpo de chão, corpo de fundo e precipitado. Última alteração é a alteração na quantidade de energia na reação, ou seja, muitas reações liberam calor aquecendo o ambiente ou absorvem calor resfriando o ambiente. Cuidado que essa mudança na quantidade de calor do ambiente não indica necessariamente uma reação. Porque vocês estudaram também lá no módulo de soluções que existem dissoluções endotérmicas, que absorvem calor do solvente, e dissoluções exotérmicas, que libera calor para o solvente. E a dissolução não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Tem sal que, ao se dissolver na água, libera calor para a água, dissolução exotérmica, aquecendo a solução. E tem sal que, ao se dissolver na água, absorve calor da água, resfriando a solução, que é uma dissolução endotérmica. Mas a dissolução não é fenômeno químico, é fenômeno físico. Mas tem muitas reações químicas exotérmicas e endotérmicas. Então, por isso que, em geral, dá para você ter uma ideia se está ocorrendo reação química. Formação de precipitado é fenômeno químico. Formação de corpo de fundo é fenômeno físico. Né? Dissolução endotérmica e exotérmica são fenômenos físicos. Reações químicas, endotérmicas e exotérmicas, são fenômenos químicos. E a dissolução endotérmica e exotérmica é fenômeno físico. Né? Muito bem. Então, quando você coloca magnésio em ácido clorídrico, o magnésio reage com ácido clorídrico, produzindo MgCl2, que é o cloreto de magnésio, aquoso, e libera gás hidrogênio. Formação de bolhas, que é uma indicação boa de reação química, e ainda aquece a solução, porque é uma solução altamente exotérmica. O tubo de ensaio fica bem quente, ok? Então, o ambiente fica aquecido. A liberação de calor para o ambiente, aquecendo o ambiente, e também a efervescência, que no caso é a liberação de gás hidrogênio. As combustões, a grande maioria das combustões são exotérmicas, você vai estudar isso na termoquímica. Então a combustão ela libera calor, aquecendo o ambiente. Então as reações exotérmicas liberam calor para o ambiente e aquecem o ambiente. Colocar raspas de magnésio em ácido clorídrico. Libera tanto calor que aquece o ambiente. As reações endotérmicas absorvem calor do ambiente, resfriando o ambiente. Então, quando o sistema absorve calor do ambiente, é uma reação endotérmica. Quando o sistema libera calor para o ambiente, é uma reação exotérmica. Muito cuidado que as dissoluções também podem ser endotérmicas ou exotérmicas, mas não são fenômenos químicos, são fenômenos físicos, tá bom? Então tá aí, pessoal, algumas transformações da matéria e indicações visuais, que não são garantias,
mas podem indicar que está ocorrendo uma reação. Chegamos ao final do nosso módulo aí, módulo 5 de Química Geral do primeiro semestre, matéria, energia, substâncias puras, misturas, ou seja, a gente aprofundou aí tudo o que precisava. Começamos sempre dos conceitos iniciais e falamos tudo, né? Se alguém lhe disser aí que existem estados físicos além dos 3 fundamentais, você não vai se admirar, e todos os aprofundamentos que nós falamos, né? Se alguém lhe disser que é o papel que risca o grafite, que é a lousa que risca o giz, também você não vai se admirar, tá bom? Então, trouxe também 2 frases para finalizar esse módulo. A primeira diz assim: o primeiro passo para você atingir uma meta é convencer-se de que é capaz disso. Olha aí, o primeiro passo para você atingir uma meta é se convencer de que é capaz. Eu acredito que você é capaz. Você também precisa acreditar. Eu tenho certeza que você é capaz de aprender química, não só química, como todas as outras disciplinas, e passar bem no curso dos seus sonhos. Para isso você tem que ter disciplina. E eu acredito também que você é capaz de fazer um bom horário de estudos e, dentro do possível, conseguir cumpri-lo. Você é capaz disso. E a outra frase tem também a ver com isso. A glória é tanto mais tardia quanto mais duradoura há de ser, porque todo fruto delicioso amadurece lentamente. A glória é tanto mais tardia quanto mais duradoura há de ser, porque todo fruto delicioso amadurece lentamente. Às vezes, para nós conquistarmos os nossos sonhos, demora um pouco mais. Às vezes até um pouco mais do que a gente desejava. Eu já tive alunos que passaram no curso dos seus sonhos, depois de 4 anos de estudo, 2 anos de estudos, uns até um pouco mais. Mas eu fiquei muito feliz quando eles conseguiram. E eu sei que eles valorizam muito essa nova situação deles, e essa glória vai ser gozada de modo muito duradouro, pro resto da vida. Porque também ela demorou um pouco a ser conquistada. Eles tiveram que se esforçar, tiveram que estudar, tiveram que ser até perseverantes para que o projeto, a meta, o sonho pudesse ser alcançado. Nós estamos sempre juntos. Um grande abraço. A gente se vê aqui na Química Geral com o módulo seguinte, que tem tudo a ver com esse, que é o módulo de análise imediata, separação de misturas. Ok? Tchau. Abraço.